Olá, bom dia. Esse é o episódio de número 5 do Manual para a Transição, uma série de lives curtinhas que eu estou fazendo, uma a cada dia, para compartilhar com vocês tudo que eu tenho estudado sobre esse momento tão importante que a gente está passando, né? Essa crise de escalas nunca antes vistas que ameaçam a nossa própria existência. Na live anterior, eu fiz um resumo da situação, né, da crise climática e ambiental que está se agravando e que ameaça a nossa espécie e que é ignorada pela maioria das pessoas. E como eu falei, existem milhares e milhares de estudos científicos que mostram dados concretos que mostram que a gente está aumentando as emissões de carbono, que está aumentando a temperatura da Terra, que isso vai ter impacto tremendo. Isso já está acontecendo em vários lugares do mundo, mas a verdade é que não precisa ser cientista nem gênio para se dar conta disso, né? Se a cada ano a gente bate o recorde de desmatamento da Amazônia, dá para imaginar que um dia não vai ter mais floresta, né? Se a gente polui todos os rios, se a gente continua degradando nessa escala, é fácil imaginar que vai chegar um momento onde não vai ser mais sustentável, porque a gente vive num planeta finito, né? Existe até uma data, que é a data na qual foi calculado que a gente já consumiu todos os recursos do planeta que seriam sustentáveis. A partir disso, a gente está consumindo mais do que o planeta pode suportar. E essa data, cada ano, acontece mais cedo, ou seja, a gente está consumindo cada vez mais e mais e mais. Então, como eu falei na live anterior, a gente está arrumando para um ponto de colapso, onde não vai ser mais viável, não vai ser mais sustentável, não vai ser mais possível controlar essas mudanças, e aí a situação vai ficar muito difícil para todo mundo, né? Primeiro, todas as mudanças ambientais vão causar um impacto muito grande, mas como a gente falou, isso gera efeitos em escala, econômicos, sociais, políticos, culturais, que vão e já estão deixando a situação muito difícil em muitos lugares. E aí eu deixei então, a questão é por que nada está sendo feito, né? Eu comentei que todos os grandes encontros internacionais de líderes das principais nações do planeta que se reúnem para discutir essa crise, né, que, como colocou o reporte da ONU, tá no alerta vermelho para a humanidade. Salve, lagartixa. Né, então, por isso que a ONU organiza esses eventos. O mais recente foi a COP26, para tentar que os presidentes, que os líderes assinem acordos se comprometendo a zerar as emissões e mais. Na altura que a gente está, não adianta só mais zerar. A gente precisa sequestrar o carbono que está na atmosfera para começar a tentar reverter esse processo. Mas, como eu falei, eles se reúnem e discutem, mas saem de lá sem nenhuma solução, sem nenhuma resolução concreta. Então fica a questão, né? Se a gente sabe que a gente está arrumando para um colapso, se isso é certo e garantido, né? A olhos vistos, como eu falei, não precisa ser cientista ou gênio para ver que a gente está indo tá indo para o fim da linha, né? E isso vai ser antes do que a gente possa imaginar. Daqui a 10, 20, 30 anos já vai estar bem complicado. Daqui a 100 anos eles esperam que 3/4 da humanidade já tenha desaparecido, porque vai estar insustentável viver no planeta, né? Mas se a gente sabe que a gente está se dirigindo para isso, e a gente aumenta a cada ano as emissões de carbono, o corte das florestas, a poluição dos rios, dos oceanos, a gente continua fazendo tudo igual, por que não estão sendo tomadas medidas para mudar isso? Essa é a grande questão, né? É muito louco imaginar isso, que a gente está se dirigindo para uma situação tão catastrófica e nada está sendo feito. Na verdade, não é que nada está sendo feito, existem inúmeros grupos, iniciativas trabalhando para tentar reverter isso, o que a gente chama de forma geral do movimento regenerativo, que eu me considero parte, porque eu trabalho em 2 projetos que têm o foco de tentar mudar esse cenário, mas as ações realmente de larga escala que precisam ser feitas não estão sendo tomadas. E por quê? Né? Porque a gente sabe o que precisa ser feito, a questão é como. Né? O que precisa ser feito? Precisa cortar as emissões de carbono em zero, precisa sequestrar carbono que está na atmosfera, precisa parar de cortar floresta e começar a replantar as florestas para recuperar, como eu falei, né, os 2 principais problemas é o aumento da temperatura pela emissão de carbono e a destruição dos órgãos do planeta, dos ecossistemas que ajudam a regular isso. Então, o que precisa fazer a gente sabe. A questão é como e por que não está sendo feito. Os líderes globais se reúnem, conversam e saem de lá sem nenhuma solução. Então, de tudo que eu tenho estudado, existem 3 motivos principais.
O primeiro deles é interesses econômicos. Existem em torno de 90 corporações no mundo que comandam o que há de mais importante em termos de tecnologia, energia, comunicação e por aí vai, principalmente energia, né, que é o fator principal de geração de carbono para a atmosfera. E os CEOs, os stakeholders, né, os acionistas das empresas estão mais interessados em que a empresa continue dando lucro. E como eles têm, né, muito poder para colocar lobby no governo, eles têm gente lá que aprovam mais incentivo para cavar mais poço de petróleo, mais poço de gás natural, mais minas de carvão natural, porque isso dá muito dinheiro e eles estão interessados em continuar ganhando dinheiro. Tá? E então eles não têm interesse em mudar o negócio deles. Né? Vão mudar para quê, né? Se está dando certo. Então eles têm uma visão de curto prazo. Então esse é um dos principais motivos. O outro motivo é vontade política. Né? Os políticos, então, como eu falei, eles têm outros interesses de a próxima eleição, de curto prazo, bem parecido com o filme Don't Look Up, né? Não Olhe para Cima, no qual lá a presidente está olhando para a próxima eleição em vez de se preocupar com o cometa que está vindo acertar a Terra. Junto com isso, esses líderes eles não sabem como fazer essa mudança. Né? Esse é um dos motivos principais, porque quase 80, 90% das emissões de carbono são em função do uso de combustíveis fósseis, ou seja, petróleo, carvão natural e gás natural, que são usados para gerar energia para as mais diversas coisas, para aquecer a nossa casa, para gerar eletricidade, enfim, o mundo inteiro, né, tudo precisa de energia para rodar. E ainda, obviamente que a gente tem, né, alternativas sustentáveis como energia eólica e energia solar, mas elas representam só 2%. Né, e mudar toda essa planta aí é uma coisa bem trabalhosa e ainda um tanto cara. E eles sabem como mudar isso de uma hora para outra. Né, é uma coisa que demora muito tempo. Demora uma criação de uma grande infraestrutura e muito investimento. E os políticos não estão interessados numa mudança assim a longo prazo. E a gente precisa de uma coisa a curto prazo. Né? Então as pessoas não sabem realmente o que fazer e como fazer. Tem a questão econômica que é a que amarra tudo isso. Né? Que é essa visão de que a gente precisa gerar mais lucro, gerar crescimento. E aí isso faz com que continuar usando petróleo, gás natural e carvão seja mais interessante. Então, isso amarra o motivo pelo qual não há esse interesse em mudar. E o terceiro motivo, que eu já comentei nas outras lives, é a falta de conhecimento da opinião pública. A maioria das pessoas ignora completamente, está ou alienada, ou nega, né, ou simplesmente não quer pensar, porque é um problema de uma escala muito grande, é muito difícil da gente pensar, né, como se envolver e como fazer alguma coisa para mudar isso. Então, a maior parte da população do mundo simplesmente ignora o problema e com isso não há força política da parte de nós cidadãos para pressionar essas empresas, para pressionar esses governos para que tomem as medidas que precisam ser tomadas. Mas o que acontece é que existem coisas que nós, como indivíduos, como cidadãos, podemos fazer, porque nós somos muitos. E se nós começar a tomar essas atitudes, a colaborar, né, com as soluções que já vêm sendo desenvolvidas e apresentadas no movimento regenerativo, a gente pode sim fazer uma grande mudança, que é chamado, né, dentro do movimento regenerativo de a grande virada. A grande virada é o quê? É quando a gente muda o modelo, né, passa a viver um novo paradigma regenerativo, que valoriza a vida ao invés do lucro. E é isso que eu vou falar na nossa próxima live. Tá bom? Valeu, um abraço.